Olá, galera, tudo certo? E aí, como é que vocês estão? Hoje na aula de ciências a gente vai falar sobre os animais em extinção, tá? A gente sabe que várias espécies estão ameaçadas de extinção. Tem algumas causas, né, gente? Então, assim, o desmatamento, as queimadas, a poluição, tá? As transformações que nós estamos fazendo na natureza, né, no ambiente. Infelizmente, elas contribuem, né, para que esses animais estejam ameaçados, tá? Muitas pessoas também fazem o aprisionamento de animais, né? Então, por exemplo, existem alguns pássaros que são raríssimos. Algumas pessoas fazem coleções desses pássaros em casa, o que também é proibido por lei, não pode. A caça predatória, né? A pesca descontrolada, né? Também eles contribuem, gente, para essas espécies estarem em extinção, para esse agravamento desse problema, tá? O IBAMA, não sei se vocês sabem o que é, mas o IBAMA, ele é um instituto, né, brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis, tá? Ele disse que no Brasil existem mais de 1.000 espécies de animais ameaçados de extinção. E existem algumas categorias para classificar as ameaças de extinção. Por exemplo, vulnerável de extinção, tá? Para um animal ser considerável vulnerável de extinção, a sua população, tá? Ela deve ter sofrido uma redução de pelo menos 20% nos últimos 10 anos, ou devem existir apenas 10.000 animais. Um animal que é considerado em perigo de extinção, tá? É uma redução de aproximadamente 50% nos últimos 10 anos, e só existem, né, mais ou menos 2.500 animais adultos dessa espécie. E para um animal ser considerado criticamente ameaçado de extinção, o tamanho da redução dele deve ter sofrido 80% nos últimos 10 anos e só existem 250 animais adultos. Por exemplo, o lobo vermelho e o peixe-serra, tá? Exemplos de animais em perigo de extinção, a tartaruga verde e a ararajuba. E exemplos de animais, né, vulneráveis de extinção, a tartaruga de couro. Então é bem crítica a situação, gente. O que a gente pode fazer para ajudar, né? Por exemplo, se você sabe de alguém que mantém, né, animais presos, né, animais silvestres como domésticos, dá para denunciar, né, dá para falar para um adulto, dá para ligar para o IBAMA vai lá, resgata esse animal. Muitas vezes esse animal ele sofre maus tratos também, porque não é o ambiente, não é o habitat natural dele, né? Então, ali na 145, a gente vai fazer umas atividades, né? O que contribui para as diversas espécies sejam ameaçadas? Escrever alguns fatores. Então, o que contribui? Eu acabei de falar né? O aprisionamento, a pesca descontrolada, as queimadas, a poluição, as queimadas que sofreram agora, gente, o Pantanal. Olha só o tanto de animal que ficou sem a casa deles, sem o habitat deles. Então isso é terrível. Aí o que eles vão fazer? As pessoas ficam preocupadas, nossa, tô vendo animais silvestres nas áreas urbanas, nas cidades. Claro, né, gente? Eles perderam a casa deles. Para onde eles vão? Não tem, né? Ali na 2, vocês vão dizer o que significa IBAMA, que a prof acabou de falar para vocês, né? Que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. E qual é a função deles? Então, qual é a função deles? É proteger esses animais, tá? Eles fazem regras, né? Para ter uma qualidade boa do ambiente para o animal viver lá. E o que são animais ameaçados de extinção? Então, o que são animais ameaçados de extinção? São os animais que correm risco de quê? De desaparecer para sempre do planeta Terra. Na 4, vocês vão pintar as frases que mostram as atitudes, né, que auxiliam na preservação da fauna e riscar as que levam os animais à extinção. Por exemplo, destruir florestas e matas, você risca, né, porque elas levam os animais à extinção. Mas tratar bem os animais, você pinta, tá? Na 5, leia e depois responda.
Então, vocês vão ler ali, né? Um animal é considerado em perigo de extinção quando a sua população sofre uma redução de aproximadamente 50% nos últimos 10 anos, ou quando só existe mais ou menos 2.500 animais adultos dessa espécie. Exemplos: tartaruga verde, baleia azul. E animais são considerados criticamente ameaçados de extinção quando o tamanho de sua população sofreu redução de aproximadamente 80% nos últimos 10 anos, ou quando existe 250% de animais adultos. Exemplo, macaco prego dourado. Quando um animal é considerado criticamente ameaçado de extinção e quando que um animal é considerado em perigo de extinção. Então, tem aquela diferença ali, tá? E a gente tem umas atividades no caderno, tá? Fazer uma pesquisa para a gente dar exemplo de animais. A gente vai fazer essa pesquisa junto na aula online, tá? Animais que estejam extintos da vida selvagem, que esteja extinto, que esteja em perigo de extinção e que estejam criticamente ameaçados de extinção. Tem alguns, por exemplo, puma, tartaruga marinha, tatu canastra, o veado campeiro, a onça pintada, salamandra, e a gente vai organizar na aula online juntos aonde fica cada um desses animaizinhos, tá bom? Então façam com calma e com atenção. Um beijo e até mais!